Hello everyone, sejam bem-vindos ao canal do Teacher Socorro. Hoje eu vou ensinar vocês as pronúncias do ED. Sim, as pronúncias do ED no past simple. Sabe aquele verbo, por exemplo, talk, né? O talk, as pessoas chegam pra mim na aula e falam, Teacher, I talked. Mas será que tá certo? I talked, né? Então eu vou explicar pra vocês as três, tá? As três pronúncias corretas do ED, ou seja, vocês depois dessa aula vocês não vão ter mais nenhuma dúvida de que forma vocês vão pronunciar os EDs no final do verbo, tá? Aqui a gente vai estudar só os verbos regulares, porque os verbos irregulares vocês vão ter que decorar, tá? Lembrando que os irregulares são menor parte, ou seja, vocês vão conseguir, né, pegar um ou outro, decorar eles no passado, né, aplicar em frases e vão aprender. Já que não, aqui é bem direto ao ponto, né? A grande maioria dos verbos é regular e a grande maioria dos verbos vai acabar em ed, tá? Então, acabando em ed, de que forma que eu pronuncio eles, né? Será que eu vou pegar verbo após verbo e ficar decorando? É uma forma bem ineficaz de fazer, tá? É melhor vocês seguirem o passo a passo aqui do vídeo, tá? Com calma, assistam uma, duas vezes se for necessário, mas por favor, prestem atenção, tá? Porque essa aula aqui vai resolver de vez, tá? De uma vez por todas, a forma correta de pronunciar o ed no final do verbo, tá? Eu vejo muitas pessoas reclamando comigo, né, quando eles têm aulas particulares, que eles não aprendem isso na escola, por exemplo, não aprendem isso, sei lá, com algum professor, né? Aí eu sempre explico para eles, tá? Que é uma coisa mais específica, é mais difícil de ter conteúdo na internet para isso, tá? E, geralmente quem aprende nas escolas, depois vai dar aula nas escolas, não teve contato com essas pronúncias diferentes do ED. Ou seja, o próprio professor que está te dando aula não teve contato com isso, então ele não tem como te explicar uma coisa que ele não masteriza, né? Que ele não faz com excelência, tá bom? Então, assim, essa aula aqui, tá? Foi muito estudado, tá? Teve muito, assim, eu assisti, sem brincadeira, eu peguei artigos da Cambridge para ver se tinha mais alguma coisa para saber ali diferente. Entrei em fóruns de professores de gramática, tá? Peguei vários vídeos de professores britânicos e americanos para poder demonstrar para vocês nesse vídeo aqui, tá? Em 10, 15 minutos a pronunciar da forma correta. Então, por favor, né? Se você curtiu o conteúdo, deixa o like aqui, se inscreva no canal, que vai ajudar demais. Então, vamos direto pro vídeo. Eu vou reduzir minha tela e vou abrir a lousa para explicar tudo para vocês. Olhando aqui a imagem, tá? Espero que eu corte aquela parte anterior que eu falei errado. É, pessoal, essa parte aqui, né? Eu vou explicar um pouquinho de como que a gente vai levar esses verbos para o passado, porque muita gente entrou nesse vídeo, caiu de paraquedas, nem sabe do que a gente está falando, tá? Vamos falar um pouquinho sobre o past simple. O past simple, ele é você basicamente levar os verbos para o passado, tá? Assim como em português, né, você fala eu comprei tal coisa, no past simple a gente vai usar a mesma forma, tá? Que é a forma do passado do verbo. Então, por exemplo, eu ando, né? I walk. Eu andei e I walked. Olha que interessante, né? I walk, eu ando. I walked, eu andei. Então a gente só tem que levar o verbo para o passado para chegar no tempo passado em inglês também, tá? Então, vamos dizer assim que para levar para o passado você só precisa transformar o verbo no passado. E aí vai ter dois tipos de verbos, né? Os regulares e os irregulares. Os irregulares são grande minoria, tá? Minoria, são tipo 5% porque a gente vai usar no dia a dia. Só que são verbos que a gente vai usar muito. Então, se vocês quiserem o conteúdo dos irregulares também, a gente pode fazer no canal, tá? Será um vídeo muito extenso, com muitos verbos, mas eu acredito que ajude vocês. Agora a gente vai falar dos regulares, né? Então, chegar aqui, né? Os regular verbs, né? Vou colocar aqui, ó, regular verbs. Qual que é o objetivo dos regular verbs, tá? Terminar em ed. Senão eles não seriam regulares. Vai ter algumas regrinhas, tá? Por exemplo, terminou em e, você só coloca o d. Por quê? Vai terminar em ed. Então, vocês podem ver que até as regrinhas que a gente aprende, né, do d, ed e ed, que são as terminações possíveis, elas nada mais são do que formas de garantir que vai acabar em ed aqui o nosso verbinho. Simples assim, né? Então vamos pegar aqui o talk e o travel, tá?
dois exemplinhos aqui só para mostrar para vocês, né? Vocês podem ver que o talk, né, terminou em consoante. A gente vai colocar o ed no final. Pronto. O talk, então o verbo falar, já está no passado. Então eu só coloco a pessoa na frente, por exemplo, ó, she talked. Pronto, ela falou, já está no passado. Mas vocês perceberam uma coisa? Que eu não falei she talked, eu falei she talked, né? Pessoal, a pronúncia da palavra talk é talk, tudo bem? A palavra talk, você vai falar talk, talk, perfeito? E esse ed aqui, ele vai ter som de T, vocês vão entender o porquê, tá? Então aqui, na verdade, né, você vai falar she talked, she talked, t. Olha o somzinho de t, t. Parece que você tá tirando uma mosquinha da boca, né? T. Então, ó, I talk, eu falo, I talked, eu falei. Olha como é simples, pessoal, a gente levar para o passado um verbo, né? A grande maioria é assim, tá? A grande maioria dos verbos vai ser regular e vai terminar em consoante. A próxima palavrinha aqui que a gente vai pegar, só para brincar, né, é o travel. Porque assim vocês vão saber mais ou menos como funciona. E aí quando eu explicar, né, as terminaçõezinhas, tudo bonitinho, vocês vão entender. Bom, o travel ele também terminou em consoante, tá, pessoal? Então a gente vai colocar o ed no final. E pronto. Aí você pode colocar qualquer pessoa que você quiser na frente, tá? Lembrando que a vantagem dos verbos no passado é que não precisa conjugar, vamos dizer assim, né? Não precisa conjugar em relação à pessoa, só precisa levar o verbo para o passado. Essas coisas que eu tô falando agora, né, são preceitos básicos para você poder entender o tempo do passado e caso vocês não tenham aprendido ainda, né, peça nos comentários que eu posso explicar para vocês com calma em outro vídeo. Ou se não, né, procure um professor especializado, tá? Ou uma escola boa de inglês para aprender ou um curso bom na internet, tá? Não adianta vocês quererem fazer qualquer tipo de curso com qualquer tipo de profissional e sabe pensar que vai conseguir chegar aqui e compreender tudo que eu vou falar na aula de hoje, tá? É importantíssimo que vocês saibam isso, porque na hora que a gente for discutir a pronúncia, vocês vão conseguir aplicar perfeitamente, tá? Beleza. Então, ó, travel, né? Travel, né? No passado, ó, o ed aqui, só que a gente não vai falar traveled, a gente vai falar traveled. Ou seja, a gente vai, esse ed vai ter som de d só, tá bom? Não vai ter som de nada, ó. Traveled, traveled, entendeu? Traveled. É isso. Então aqui, ó, a gente já tem dois sons, né, que a gente vai colocar. Eu vou ver se eu pego mais um aqui, né? Deixa eu até pegar da colinha aqui da nossa tabelinha, né? Vamos pegar o verbo odiar, tá? Odiar, como que é em inglês, né? É o nosso amiguinho hate. Perfeito? Hate. Pessoal, o hate termina em E, tá? Terminando em E é só colocar o D no final e pronto, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, o it, por exemplo, né? Então, ele ou ela, né, odiava. Então, it hated. Olha que interessante, né? Nesse caso aqui, a gente vai falar o ed, né? Claro que na nossa tabelinha vai aparecer como id, tá? O id. Mas é basicamente a nossa pronúncia do ed. Então, she hated, né? I hated. Ou I hated, né? O T aqui também pode ter somzinho de R, né? Então, she hated, né? Ela odiou. Então, o passado do hate é hated ou hated, ok? Então, aqui a gente já tem os três tipos de fonemas, vamos dizer assim, né? Vamos dizer os três tipos de pronúncia do ed no final. Vocês já tendo uma ideia disso, né? Aqui, olhando a tabelinha aqui de baixo, vocês vão conseguir compreender o tamanho, o quantas palavras que a gente tem com as três terminações. Então agora eu vou resumir a regrinha para vocês de quando que a gente vai falar com som de ed, quando que a gente vai falar com som só de d e quando que a gente vai usar o som só de t, tá? Nessa terminaçãozinha, nessa nossa pronúncia do ed no passado, perfeito? Então aqui, ó, vocês já perceberam então pelas nossas palavrinhas ali de cima que não vai ter uma só, tá? Não existe isso que vocês viram na escola, que é tudo ed, é tipo a pronúncia. Claro que você vai colocar o ed no final, pelo amor de Deus, pessoal, entenda o que eu tô falando, né? Mas vocês não vão pronunciar sempre o ed. Na verdade, essa pronúncia com ed no final, ela é rara. Vocês vão ver que é grande, vamos dizer assim, que é
cerca de, sei lá, um quarto das palavras, um terço, sendo muito bonzinho, tá? Acho que um terço é demais, um quarto, um quinto. Então são poucos verbos que a gente vai falar realmente com esse ed no final. E a gente tem a tendência de aprender o quê, né? A colocar ed em tudo já era. Não é assim, tá? Então, olhando aqui na nossa tabela, o que, que eu vou explicar para vocês? Vou pegar antes a regra do ed, tá? Que é a regra que vocês aprenderam, que é a primeira. Essa daqui é bom vocês decorarem ela, para na hora que aparecer uma palavra vocês compreenderem, né? Então, vou pegar aqui uma palavrinha, aqui uns exemplinhos, né? Vou pegar um exemplo mais fácil. Vamos pegar a palavra want, tá? Então, a primeira regra, né? Primeira, né? É a do ed no final, tá? Esse sonzinho aqui, de ed. Em que tipo de, vamos dizer assim, em que tipo de situação que a gente vai colocar esse ed no final? Quando tiver o verbo e terminar em t ou d, tá? Então aqui, ó, já tá até explicado, ó, verbs that end with, né? T or d. Então o verbo terminou, tá? Terminou em t ou d, você vai pronunciar o ed que vem depois dessa letra, tá? Como ed. Vou colocar um exemplo prático aqui, né? Vai ficar mais fácil de compreender. Então o verbo terminou em t ou d, né? Por favor, pessoal, não vamos considerar o verbo no passado já, tá? Eu vou colocar aqui os dois verbinhos, né? O want, que é o verbo querer, e o need, que é o verbo precisar. Vocês podem ver que eles, né, na forma base deles, eles terminam com t ou com d. Aí a gente vai jogar isso para o passado, como sempre, né? E vocês podem perceber que agora, tá? A gente vai pegar essa parte finalzinha aqui, ó. Esse ed, agora sim que a gente vai usar essa pronúncia no ed. Entenderam? Então a gente sempre vai considerar o verbo antes de colocar o ed, porque senão todos os verbos iam acabar em d. Se vocês fossem pensar nisso, né? Ah, teacher, vou pegar os verbos já no passado e vou fazer essa regra. Não pode. Tem que pegar eles no presente, né? Pegue eles no presente. E aí, olha, ó, terminou em T ou D. Perfeito. Terminou em T ou D é regular, né? Então o som desse ED aqui no final vai ser exatamente igual à sua escrita, tá bom? Então aqui no caso, né, wanted, olha que legal, vai ter o som de ED, tá? Então wanted ou wanted, né? Wanted. Need, que é precisar, né? Vai ser needed ou needed. Perfeito? É isso, pessoal, tá? Então, no caso, né, que o verbo termine em T ou D, a gente vai continuar fazendo a pronúncia igualzinho do jeito que a gente escreve. Esse daqui, eu falei pra vocês, né, é a minoria dos verbos. Aqui, para deixar a tabelinha bonitinha, eles colocaram um monte, tá? Um monte, mas assim, que a gente vai usar no dia a dia, sinceramente, a gente vai usar bem menos do que isso aqui, né? Então, olha que legal, a gente tem o need aqui, ó, né? Aqui eu também tinha que agradecer ao Learn English with Carlo, né? Que deixou essa tabelinha ali pra gente. Vamos fazer a menção honrosa, né? Apesar de se eu fosse explicar, eu explicaria com bem menos palavras, só com as palavras que a gente realmente vai usar, né? Mas, por exemplo, ó, divide, né? Vamos pegar a palavra divide. A palavrinha interessante, né? Isso daqui também é bom explicar. Pessoal, divide terminou em E, tá? Só que, lembra que a gente, para jogar pro passado, a gente colocava só o D quando terminava em E? Então aqui na verdade, tá? É o que a gente vai conjugar. A gente tem que considerar sempre a que vem antes, tá? Então a gente vai considerar o D, tudo bem? Nesse caso, então, terminou em E, dá uma olhadinha na que vem antes, que aí vocês vão conseguir compreender, vão conseguir aplicar da forma correta, tá? Então aqui vai ser divided perfeitamente. É isso. Agora vamos para a nossa segunda regrinha, né? Que a segunda regrinha, vocês compreendendo, já era, tá? Que é a regrinha do T. Porque todo o resto vai ter a regra só do D, tá? Então eu vou até falar assim, ó, todo o resto vocês vão fazer isso. Acabou, tá bom? Então aqui talvez seja mais importante porque a do T ou D é fácil lembrar, né? Ah, terminou em T ou D. Acabou. Já aqui não, né? Aqui vocês vão ter que
prestar atenção no quê, tá? A gente vai ter que prestar atenção em voiceless sounds, tá? Voiceless sounds no final. Ou seja, opa, vou colocar aqui, ó. Termina em voiceless sounds, né? Eu vou apagar aqui a bagunça que eu fiz. E o que seriam esses voiceless sounds, teacher, né? São sons que a gente não vai falar na totalidade, tá? Sabe aqueles sons que parece que você tá tirando alguma coisa da garganta, ou você está imitando algum animal, né? Ou você não tá falando, sabe, da forma que a letra está escrita, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a letra T é T, né? Ninguém vai falar, por exemplo, one T. Não vai, né? Então, want. Você vê que o próprio T é uma letrinha que seria dessa categoria, né? Mas como ela já está na regra anterior, ela não vai caber aqui. Tudo bem? Então vamos pensar aqui quais seriam aqueles sons malucos, né? Que não saem bonitinho da nossa boca. Um deles é o S. Olha aqui, ó. Mess. Você vê esse som de S, né? Somzinho de cobra, né? Então, mess, né? É um deles. Vamos colocar aqui, ó. O Szinho. Legal. Qual que é o outro também, ó? Sh, né? Também, ó. Também X, tá? Todos esses sons, tá, pessoal? Não é a letra em si, é o som. Por favor, prestem muita atenção nisso. Esses sons aqui de chiado, então, ó. Esses 4 sons de chiado. Apareceu um som de chiado no final do seu verbinho. Com certeza vai estar nessa regra, tá bom? Bom, deixa eu reduzir um pouquinho essa luzinha aqui se eu conseguir, né? Para mostrar para vocês alguns desses sons, tal. Tem mais, tá? Que aí vai ter o quê? K, tá? P e F, né? K, P, F, né? Bem assim, né? K, né? Som de K é o somzinho do K no final, tá? K. Isso daqui é importante, lembre do K. P, P, tá? K, P, F. Você vê que nenhum desses sons a gente vai falar P, P. Não vai. Ninguém vai falar, por exemplo, o verbo mop, né? Que é você passar o esfregão. Ninguém vai falar mop, vai falar mop. P, entendeu? Esse sonzinho que não vai sair direito. Então é isso, tá, pessoal? Vai ter mais aqui, ó. Se vocês quiserem dar uma olhada com calma, né, ó. Pausem o vídeo, tirem um print, ó. Sonzinho também. Aqui eles colocaram o H livre, mas geralmente é com T, tá? Mas, ó, capa, sa, tá? Capa, sa. Se vocês forem lembrar, assim, ó. Capa, sa, sh. Capa, sa, sh. Sabendo esses daqui, já era, tá? Porque você vai perceber nos próprios verbos que a gente for falar agora, isso acontecendo. Perfeito, vamos pegar então, né? O verbo trabalhar, o verbo work, né? Qual outro verbo que a gente pode também colocar aqui, né? O verbo mess. Perfeito. Qual que é? Também vou colocar o verbo match, né? A combinação, ó, para quem usa o Tinder, né? Então já vai conseguir usar até no passado, né? Eu combinei com tal pessoa. E por último, vamos pegar um exemplo aí. Vou pegar um exemplo com P ou com TH. Ah, pode ser o jump. Jump é uma boa. Jump, vai. Vou colocar o jump aqui para fechar. Os nossos exemplos, porque vocês compreendendo essa parte aqui já era, tá, pessoal? Vou ser bem sincero. Se vocês decorarem o T e o D ali no final da primeira e conseguirem compreender esse conceito aqui, já era, tá? Não tem como errar. Não vai ter como errar a pronúncia mais. Porque você vai ver que o resto lá, a regra 3, é tudo que sobrou. Então são todas as consoantes finais que a gente vai pronunciar em cheio. Ou seja, se essas daqui já são as que a gente não pronuncia em cheio, as que sobrarem vão ser as que a gente vai pronunciar em cheio. Tá? Então, geralmente, o somzinho de N no final, de M, tá? A gente vai pronunciar a terceira regra. Então, olha como é simples, né? Então, vamos fechar aqui, né? Para vocês terem a noção geral. O work no passado, né? Bom, pessoal, work no passado, né? Só colocar o ED, ó. Todas essas você colocou o ED. Tudo colocando ED. Olha que maravilha, né? E beleza, né? Agora vocês podem ver, ó, som de K, o som de S, o som de Ch, o som de P, tá? K, P, F, Sh, S, Sh. K, P, F, S, Sh. K, P, F, S, Sh. D. Acabou. K, P, F, S, Sh, D.
capacejada. Então, tentem repetir isso. Eu sei que é meio doido, né? Mas isso daí vai ser muito efetivo, tá? Porque na cabeça de vocês, quando vocês ouvirem esses sons, já era. Então, work, ó. Work, worked, tá? Então, vocês vão falar worked. Olha, cut, tá? Porque esse ED vai ter som de T. Já era. Worked, tá? Se eu fosse escrever aqui, né? Ia falar worked. Worked. Perfeito? Faltou um R, né? Maravilha aqui, teacher. Já tô tentando abrasileirar o negócio e ainda vai ficar maluco, né? Worked. Perfeito? Worked. É isso mesmo. Worked. Nunca mais você vai falar worked. Ah, teacher, I worked there. Worked? I worked. Né? I worked. Ó, I talked. Lembra? Eu falei, né? I talked. Vou até colocar esse exemplo aqui, que ele é perfeito, né? Talk, ó. Plus id, né? Quando no final. Talked. Perfeito? E o mass, né? Também vai ter som de T, ó. Massed. Por que que não vai ter som diferente, pessoal? Não dá para ter som aqui, por exemplo, né? De D. Massed. Massed. Olha como ia ficar zoado, né? Então, aqui tudo que eles fazem em inglês, né? Eles fazem para ficar uma coisa orgânica, né? Uma coisa que soe bem, né? E que ao mesmo tempo, né? Sigam pelo menos uma mínima regrinha ali, tá? Então aqui nesse caso, né? Vai ser messed, né? Ó, messed. Ah, she messed with me, né? She messed with me. Perfeito? Messed. E o match? Matched. Então match, t. Matched. Também, som de T. E o jump, ó. Não vai ser jumped, não. Por favor, nunca mais falem jumped depois desse vídeo. É jumped. Então sempre som de t, t. Perfeito? Jumped. Ah, they jumped over the wall. Então eles pularam o muro. Ok? Pra gente fechar então, né? Pra todos os que sobrarem, pessoal. Agora é todos para que sobrar, os que sobrarem mesmo, né? A nossa rule number 3. Eu vou colocar aqui, ó. Literalmente, ó. The rest. Tá? The rest. O som aqui que a gente vai ter, tá? É o som de D. Ou seja, a gente não vai pronunciar o E, tá? Nesse caso aqui, ó. Não pronuncia o E antes do D, tá? A gente vai pular direto pro D. E quais que seriam essas, né? Pô, a gente pegou uma no começo da aula, que era o travel, tá? Ó, use também, né? A palavra use, ó. O use não é por causa do E, tá, pessoal? É por causa do S que vem antes do E. Lembrem-se disso, né? Vamos ver também mais uma. Save. Tá? Acho que tá bom. Vou pegar só 3 aqui para fechar o assunto, né? Depois eu dou uma reduzidinha para ver se vocês tiram um print dessa parte aqui. Pessoal, olhando aqui, ó. Travel terminou em L. L é uma letra que a gente vai falar, ó. Travel, ou, né? Use, tá? Save. Você vê que a gente tá falando a letra. Tá? Então essas letrinhas aqui que são as que sobrarem, tá? Não é T nem D, e também não chegou na segunda regra, a gente vai simplesmente pular o E. Então aqui, né? Simples também, né? Colocar o ED no final, ó. Aqui é só o D, né? Porque já tem o E. E aqui como que a gente vai pronunciar esse ED? Esse ED aqui, ele vai ter som de D só, tá? Não vamos pronunciar o E. Então ao invés de falar traveled, a gente vai falar traveled. Tá? Nunca fala em traveled. Você vai falar traveled. Traveled, tá? Use, used. Ó, used. Tá? Parece o SD, né? Used. E save é saved. Vd. Você viu? Ó, a gente não tá falando E. Vd. Saved. Perfeito? Aí vai ter vários exemplos, tá? Vocês podem achar na internet assim muitos, mais muitos exemplos mesmo, tá? Isso daqui é muito simples de achar, vocês vão achar muita coisa legal. Mas é basicamente isso, tá, pessoal? Passando uma régua final agora, porque já ficou gigantesca essa aula. Terminou em T ou D. Colocar o ED, vai falar o ED normal. Terminou naquelas voiceless sounds, né? Então terminando no K, P, F, S, sh, né? Esses sons malucos,
tudo a gente vai colocar o som de T depois, tá? Então work, né? Não vai ser worked, vai ser worked, tá bom? E o resto a gente vai acabar comendo E. Então travel não vai ser traveled, vai ser traveled, perfeito? Por exemplo, shave. Shave é você raspar a barba, né? O shave, você vai falar shaved, tá? É isso. Não tem segredo, tá? Eu vou até aumentar aqui ao vivo a tela, tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje, tá? Se vocês tiverem qualquer dúvida, podem deixar na área dos comentários aí que a gente pode fazer outros vídeos do assunto, mas eu acredito que esse vídeo foi muito bem explicativo de como que a gente vai pronunciar esse D, tá? No passado, tá bom? Espero que eu tenha ajudado vocês. Não esqueçam de seguir o canal e deixar o like. Thank you so much and I see you next class.